Texto base de hoje é Marcos, capítulo 3, do versículo 31 ao 35. A família de Jesus. E chegaram então os seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele. E disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Amém? Então nós vemos aqui hoje sobre a família de Jesus. É um texto que Jesus nos mostra como que é ser obediente a Deus, né? Sobre a obediência. Então nós vemos aqui no texto que Jesus estava com uma multidão ensinando. Então chega a mãe de Jesus e os seus irmãos, né? E então eles mandam chamar Jesus e alguns vão e chamam Jesus, que a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora. Então Jesus respondendo, ele diz: quem são minha mãe e meus irmãos, né? Aí ele fala no versículo 33: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olha as pessoas que estão ao redor dele, né? Todos que estão, e diz: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Então, representa que esse texto, ele está desprezando a família dele, Maria e os seus outros filhos. Mas ele não está desprezando, ele está nos dando uma grande lição para as nossas vidas. Que todas as pessoas que fazem a vontade do Pai que está no céu são tão importantes para ele quanto Maria e os seus outros filhos. Ele não tem só a família, aquela família que ele veio ao mundo que é importante para Jesus. Todos, ele está mostrando aqui para nós que todos nós somos importantes para ele. O requisito para a gente ser importante, ele mostra aqui, ó. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, a minha irmã e a minha mãe. Porque a partir do momento que nós recebemos Jesus no nosso coração, e aceitamos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos a ser chamados filhos de Deus. Então nós somos da família de Jesus. E Ele nos ama. Ele nos ama tanto, tanto, que Ele cumpriu a sua missão até o final, por amor de cada um de nós. Então esse texto nos mostra a obediência de Jesus, que Ele foi tão obediente ao Pai, que ele cumpriu a sua missão, mas ele quer que todos nós façamos o mesmo, que cada um de nós venhamos a cumprir a nossa missão, e fazendo a vontade do Pai que está no céu. Então ele tem que sempre buscar fazer a vontade de Deus, isso agrada o coração de Jesus, né? Então ele mostra aqui no texto que todos nós somos importantes para ele. Maria foi uma serva fiel, ela cumpriu a sua missão, né? Assim como ela cuidou de Jesus quando era criança, até ele crescer, ela cuidou dos seus outros filhos. Então, ela cumpriu a sua missão, ela foi uma serva fiel a Jesus. Jesus não está desprezando a mulher que trouxe ele, né, que deu a luz a ele, ensinou ele quando ele era criança. Ele não está desprezando, ele está nos mostrando aqui que todos nós somos importantes para ele. Assim como Maria foi importante, nós também somos importantes a ele. Né? Ele mostra que nós temos que fazer a vontade de Deus, nós temos que se aproximar de Deus. Isso sim é importante. Isso nos faz da mesma família de Jesus, quando nós buscamos viver em obediência a Ele. Então Maria é um grande exemplo para nossas vidas. Quando nós se espelharmos no exemplo dela de serva fiel a Deus, ela foi uma serva fiel a Deus. Então ela é um grande exemplo para nós espelharmos nela e viver em obediência a Deus, assim como ela foi uma mulher de fé, uma mulher que cumpriu a sua missão. Então nós precisamos, assim como Maria, cumprir a nossa missão e fazer a vontade de Deus. E é o próprio Jesus que orienta, né, que nós temos que fazer a vontade de Deus. Nós vemos aqui no versículo 35, porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão. Se nós somos filhos de Deus, Jesus é filho de Deus, então nós somos irmãos de Jesus. Mas nós precisamos viver em obediência a Deus, porque Jesus ele foi obediente ao Pai e cumpriu sua missão, passando
pela morte e morte de cruz. Ele foi humilhado, açoitado, mas mesmo assim ele cumpriu a missão por amor e por obediência ao Pai, que essa era a missão dele. Então todos nós temos que cumprir a nossa missão. Nós temos que sempre perguntar a Deus qual é a nossa missão, para que a gente venha cumprir a nossa missão e fazer a vontade de Deus, porque Deus ele já escreveu a história de cada um de nós. Então nós temos que vir a cumprir aquilo que Deus escreveu para as nossas vidas. Daí nós vamos ser verdadeiramente felizes. Muitas pessoas procuram a felicidade no mundo, mas a felicidade completa é a felicidade de viver aquilo que Deus planejou para as nossas vidas. Então nós temos que buscar em Deus, pedir a direção do Espírito Santo para que Ele venha nos mostrar qual é a nossa missão, qual é o nosso papel nesse mundo, o que nós viemos fazer nesse mundo. Que nós não viemos nesse mundo para ser só mais um. Nós temos um chamado, nós temos uma missão, nós temos um dom. Cada pessoa tem dom. Então nós temos que cumprir o nosso papel nesse mundo. Aí sim nós vamos ser verdadeiramente felizes. Nós precisamos correr atrás da felicidade. A felicidade corre atrás de nós, porque nós estamos fazendo aquilo que Deus planejou para cada um de nós. Então nós temos que viver em primeiro lugar em obediência a Deus e se aproximar de Jesus. Assim como Maria foi uma serva fiel, nós temos que ser uma serva fiel, ser servos fiéis a Deus e fazer a vontade de Deus. E levar sempre a palavra de Deus, levar o amor de Deus, o amor de Jesus para todos aqueles que precisam e necessitam, pessoas que estão em desespero, sem paz em suas vidas. Nós temos que levar uma palavra de conforto, uma palavra de amor, porque Jesus, nós aprendemos com ele que sempre onde ele estava, tinha multidão ouvindo ele, porque ele estava ensinando. Nós temos que olhar para esse texto e ver o exemplo. Aqui ele não está desprezando ninguém, mas ele está mostrando o seu amor, que todos aqueles que amam o Pai faz parte da família dele, é a família de Jesus. Não é desprezo, é amor. É amor que ele nos ensina, que a gente venha amar o nosso próximo como Deus nos ama, como nós nos amamos. Nós temos que amar o nosso próximo e desejar que ele encontre Jesus, que ele conheça Jesus, que ele tenha um encontro verdadeiro com Deus e seja transformado pelo amor de Jesus. Essa é uma das nossas, do que Deus planejou para a nossa vida aqui, para que a gente venha fazer a diferença, para que a gente venha ensinar o amor de Jesus, levar os ensinamentos de Jesus para aqueles que ainda não conhecem. Obrigada, Jesus, por sempre fazer cada dia mais sobre as nossas vidas, ensinando sempre a nos amarmos a cada dia mais o próximo. Nós vemos aqui um grande exemplo que o Senhor coloca aqui, como o Senhor nos ama. O Senhor não está desprezando Maria e os seus filhos. Assim o Senhor está mostrando que todos aqueles que fazem a vontade do Pai são importantes para ti, Pai amado. Coloca sempre no nosso coração o desejo de fazer a tua vontade, de fazer a vontade do Pai. Ensina-nos a amar como o Senhor nos ama. Ensina-nos a orar como convém e ensina-nos a adorar o Pai em espírito e em verdade, que agrada o coração do nosso Pai. Sempre, Pai, nos capacita, nos guia, nos ilumina, que nós possamos viver aquilo que o Senhor planejou para as nossas vidas, Pai amado. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.